Vamos aqui para mais um vídeo, né? Estou buscando aí fazer sempre um vídeo. Eu queria fazer diário, mas às vezes não consigo fazer diário. Fizemos aqui o vídeo da viagem dos Estados Unidos. Estou aqui nos Estados Unidos agora, com a família. Fizemos um vídeo aí bem rápido, correria. Hoje é um dia mais de descanso. Esses 2 dias últimos foram de parques aí. Vocês que já vieram aqui sabem como é que são os parques e é bem cansativo. Então hoje vamos ter um dia de descanso aí, depois mais 2 dias de parques. Mas me despedindo dessa jornada de parques, né? De parques. Bem, pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouco de um novo projeto, né, que eu estou participando, que é o Simples Lead, né? Que é uma plataforma de CRM, né? Que nós usamos na MacBook Fortaleza, e eu uso também em outros projetos meus, como no Método Justo. É uma plataforma que tem uma integração muito legal, porque ela tem WhatsApp e Instagram, então eu consigo fazer toda a distribuição dos leads e também o atendimento desses leads, tanto no Instagram como no WhatsApp, simultaneamente, com usuários ilimitados. Eu tinha uma dificuldade muito grande, era nossa inclusive, eu, o Edgar, quando eu conheci o Diego Leonardo também, que era essa, era ter uma plataforma que tivesse uma pipeline legal, que a gente tivesse um pipeline legal, mas que a gente conseguisse fazer um trabalho assim mais integrado em relação a atendentes, porque quando tinha uma pipeline muito legal e tinha essas integrações, os sistemas geralmente cobravam por usuários, enfim, então isso atrapalhava um pouco, entendeu? E atrapalhava um pouco não, atrapalhava muito, digamos assim, né? Porque a gente ia colocando algumas pessoas de teste e a pessoa ia começando a converter em outros projetos e a gente não tinha aquela questão de ter vários WhatsApps e ter várias coisas, então era ruim, não tinha sucesso. E a gente encontrou essa ferramenta realmente assim mudou pra gente. Então, essa ferramenta é muito bacana, você pode conhecer ela, a gente vai mostra para vocês como a gente usa as nossas pipelines, como é que nós usamos com os clientes, quais as tags que a gente coloca, as categorias. Você pode ter lá vários Instagram, vários WhatsApps e fazer essa integração geral para que todos os atendentes consigam ver numa só tela as duas conversas, tanto do WhatsApp como do Instagram. E isso facilitou muito no nosso atendimento, principalmente na loja. Na venda, assim, é muito claro que às vezes o cliente chama no WhatsApp, eles chamam no Instagram o mesmo cliente e eu não tenho as conversas para poder ver o que é que ele estava procurando. Também quando a gente queria fazer um follow-up ou alguma oferta específica de um produto, a gente não tinha o produto, porque o sistema era mais de um chatbot do que um CRM com informações estruturadas, entendeu? Então hoje a gente também consegue ter um dashboard com o nosso valor, quanto é que cada cliente comprou, quanto ficou na mesa, quanto a gente fechou, quanto a gente conseguiu vender, quanto a gente não conseguiu vender. O ranking de quem mais atende, de quem mais vende também, a gente não tinha isso, a gente passou a ter, que era uma coisa importante e fundamental para a gente, em todos os momentos, para a gente conhecer um dashboard e entender o que é interessante de fazer, de vender. A gente precisava de informações mais estruturadas real, ou seja, eu consigo ver ali facilmente, né, o funcionamento da minha ferramenta, ou seja, eu consigo chegar para olhar meu CRM e na hora que eu for olhar meu CRM, eu ver o atendimento que foi feito para aquela venda, para aquela maioria daquelas vendas, daquele ticket, entendeu? E como é que meu atendente fez para atender essas pessoas e o que foi que ele conversou, o que foi que ele ofereceu, o que ele não ofereceu. Nós implantamos também uma solução de um jovem que me procurou, que faz uma ligação tanto na minha pipeline de qualificação, quando o cliente compra, como quando o cliente não responde mais, ele parou de responder, né? Então lá no WhatsApp, então quando eu coloco ele naquela pipeline de cliente não responde mais,
esse sistema faz uma ligação, né, uma ligação para o celular dele, que está cadastrado lá, e vê esse follow-up. E a ligação é bem bacana, não é aquela ligação assim meio robótica, não. É uma ligação que tem um time, é muito legal. E isso fez toda a diferença aqui para a gente na implementação, e a gente vai poder levar para vocês, né? Então eu estou oferecendo também algumas aulas do método justo para quem se tornar assinante da plataforma do Simples Lead, né? Então você entra no Simples Lead, a gente vai apresentar para você o que ele faz, você vê se faz sentido, e aí você ganha algumas aulas do método justo para você assistir, acompanhar, e é bem bacana. Então é um sistema aí que tem um valor agregado muito grande, né? E acaba que também financeiramente é totalmente viável. Já vi outras várias ferramentas, a gente já testou, já viu. E vocês vão ficar impressionados com a qualidade dessa ferramenta, como é bacana essa ferramenta, como ela tem muito mais corpo de crescimento, né, das suas ideias, de você rapidamente ali, às vezes uma automação, você consegue também automatizar diversas instâncias, vamos dizer assim. Na MacBook Fortaleza, depois de 7 horas da noite, a gente tem uma dificuldade de atendente nesse horário humano. Então a gente tem um stand-by que fica fazendo ali um follow-up de vez em quando pode. Mas aí a gente fez uma estrutura onde a gente fez a automação a partir dessa hora. Então essa automação entra nessa hora e começa a fazer todo esse follow-up e o atendimento também de quem está entrando. Então quem está entrando entra nesse funil e entra também o follow-up geral. E está sendo bem bacana também porque ele tem a opção de botões, ele tem uma estrutura, como eu estou dizendo, de crescimento diferente. Quem trabalha com desenvolvimento, quem conhece desenvolvedor, que quer aprender a fazer algumas instâncias com webhook ali, rapidinho você consegue colocar e fazer. Então, uma solução muito legal, uma solução que entrega muito, né, pelo preço. E se você tiver desejo de conhecer, eu vou deixar aqui na descrição do canal o nosso contato para você marcar e a gente agendar e apresentar para vocês essa ferramenta, tá bom? Mas é isso, pessoal. Vou aqui encerrando esse episódio dessa caminhada curta aqui, para que vocês conhecessem um pouco dessa nossa nova solução. E agradecer a todos vocês que estão aqui sempre curtindo os vídeos e comentando. E, como eu lhe disse, é um exercício que eu preciso melhorar, ter a habilidade de fazer, a disciplina de fazer. Então não é encontrar tempo, é realmente parar e fazer o que deve ser feito. E para isso a gente tem que ter uma constância, para isso tem que ter uma disciplina, para isso a gente tem que ter um método. Mas é isso, pessoal, bom demais. Excelente final de semana para todos vocês. Agora vou fazer outros vídeos, produção de outros conteúdos importantes para as outras empresas também. E vou deixando vocês aqui um pouco, curtindo esse domingo. Forte abraço para vocês e até a próxima. Um abraço aqui do Justo. Se você tem alguma necessidade comercial, de aprender algo que eu possa ajudar, faça contato, deixa aqui o seu WhatsApp, deixa aqui o comentário. Lá no Instagram também, Justo Dantas, pode comentar. A gente vai estar dando toda a atenção para vocês, tá? É assim que a gente faz, quando a gente dá atenção, nós recebemos a atenção e também acabamos convertendo melhor em vendas e em negócios as nossas oportunidades. Tudo de bom para vocês e até a próxima.